Olá, bebezão. Vamos à nossa aula 7, cinemática vetorial. Imagina uma situação em que saímos aqui de um ponto A, espaço inicial, venhamos pela essa trajetória aqui da estrada até chegar no nosso ponto B, posição final. A distância percorrida vai ser a soma de todos os espaços que a gente andou. Já o vetor de deslocamento vai ser a posição final menos a posição inicial. E aí a gente vai estocar no detalhe. Se ele pede para a gente achar a velocidade escalar média, velocidade escalar média, eu vou dizer para você que essa velocidade escalar média vai ser a nossa distância percorrida pelo tempo em movimento. Se a gente parar um pouco nessa trajetória e depois continuar, eu desconto esse tempo de repouso. Então, a minha velocidade escalar média, ela vai ser dada por quem? ΔS sobre ΔT. Mas pode acontecer dele me pedir apenas velocidade média. Não tem a palavra escalar. Se eu pedir para você, Bezão, velocidade média, subentende-se velocidade vetorial média. E aí, Augusto, o que é que vai acontecer? O módulo da minha velocidade média, ou velocidade vetorial média, ela vai ser dado, Bezão, pelo módulo do nosso deslocamento dividido pelo tempo. Aí eu estou falando de velocidade vetorial média, só que usar a palavra vetorial aqui é opcional. Tá? Então, ele simplesmente pedir para você apenas velocidade média, subentende-se que ele está te pedindo para achar a velocidade vetorial média. Quando eu vou trabalhar com a ideia de movimentos circulares, eu vou ter que te dar a ideia da velocidade, eu vou chamar aqui de velocidade tangencial, e todo movimento curvilíneo, ele precisa de uma componente radial chamada de centrípeta, que vai provocar a mudança da direção do movimento. Então, quem muda a direção do movimento é a componente centrípeta, é a força centrípeta. Se eu coloco para você apenas a velocidade e a força centrípeta, eu vou falar aqui para você que nesse exemplo eu estou te dando um movimento curvilíneo, no meu caso aqui circular, uniforme. Na hora que eu tenho esse movimento curvilíneo e uniforme, é que eu vou te falar aqui. O módulo do vetor velocidade, ele é constante. Módulo, porque a velocidade não é constante porque ela muda de direção. Então, se eu tenho direção variável, minha velocidade é variável. Por isso que ela tem que ter aceleração centrípeta. Módulo da velocidade é constante. A aceleração responsável por mudar o valor da nossa velocidade, do módulo da velocidade, eu chamo de aceleração tangencial, que é o ΔV sobre ΔT. Essa aceleração tangencial ela é nula. Mas se não tiver componente centrípeta, não tem curva. Então, a aceleração que aponta para o centro, ela tem que ser diferente de zero. Augusto, nessa próxima situação, olha só, eu estou dando uma força tangencial fazendo com que a velocidade vá aumentando. Aqui eu tenho um movimento acelerado. Então, eu vou te falar que eu tenho um movimento curvilíneo uniformemente variado e, nesse caso, acelerado. E se força tangencial e velocidade tiverem para lados contrários? Aí eu vou te falar que eu tenho um movimento curvilíneo, nesse caso circular, uniformemente variado e retardado. A aceleração tangencial, meninada, ela faz com que o módulo da velocidade mude de valor. Então, nas duas situações que a gente tem aqui,
O módulo da velocidade, ela é variável. Augusto, se o módulo da velocidade é variável, então tem uma aceleração tangencial. Tem. A aceleração que eu chamo de tangencial é a resultante de alguma força que faz com que a velocidade mude de valor. E para ter curva, eu tenho que ter aceleração centrípeta. Se não existir aceleração centrípeta, meu movimento ele é retilíneo. Ah, detalhe. Quando a gente vai representar numa figurinha, a gente não costuma colocar o círculo. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou botar o meu vetor velocidade. E a gente não vai dar de mão beijada o nome de aceleração centrípeta. Eu chamo só de aceleração resultante, eu chamo só de A. Então, isso aqui é o MCU. Augusto, quando eu tenho esse meu movimento aqui acelerado, ora, Besolino, eu tenho que fornecer para você para onde está tendo o movimento. Então, eu tenho que fornecer para você a velocidade. Agora aqui, a gente vai achar a resultante entre a força tangencial e a centrípeta. E aí eu teria a minha resultante para cá. Resultado, Augusto, ele vai me dar isso aqui. E ele não vai chamar de aceleração resultante, ele chama só de A. Subentende-se que quando ele coloca o A aqui, esse A é resultante. No primeiro caso, só centrípeta. No segundo caso, resultante de centrípeta e tangencial. Para ficar mesma linha de raciocínio, cara, eu vou botar aqui a velocidade para o lado contrário de onde eu botei a força, tá? Para deixar todas as três figuras com velocidade para o mesmo lado. Então, está aqui a minha velocidade. Agora, a resultante entre a centrípeta e a tangencial faz com que ela vá roubando o valor da velocidade para ficar retardado. Então, se acontecer essa figurinha, esse aí é a aceleração resultante, que ela seria exatamente a resultante de quem, tio Augusto? Essa aceleração resultante, ela é a resultante da tangencial e da centrípeta, que vai ser sempre esse ladozinho inclinado oposto à velocidade, bebê. Tio Augusto, por que é que quando tu colocaste aí, tu botou a velocidade para o outro lado? Para as três figuras ficarem com a velocidade apontando para o mesmo lado. Perfeito? Bom, agora, falou em aceleração centrípeta, se eu tenho força, eu tenho que ter aceleração, força igual a massa vezes aceleração, e como é que rola essa história de aceleração centrípeta? Ah, perceber um carro que vem aqui da posição 1 à posição 2. Da posição 1 até a posição 2, bebê, eu vou ter o meu vetor deslocamento. Observe, por favor, que se eu pegar aqui o meu vetor deslocamento e traçar aqui a ideia do raio, né, eu vou estar, vou fazer aqui bem pouquinho só para ficar a ideia de pontilhado, gente. Eu estou querendo traçar aqui o raio. Então, olha só. Essa distância é o raio, essa distância também é o raio. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ângulo bem aqui, e aí eu vou falar para você o seguinte, ó. Seno do meu ângulo alfa é o cateto oposto ao alfa, que é o raio, pela hipotenusa, que é o meu vetor deslocamento. A deslocamento é velocidade vezes tempo. Então, o tio Augusto vai falar aqui para você que o seno de alfa ele vai ficar R sobre D. D vai ser V vezes delta T. A gente vai pegar essa equação aqui e vai deixar guardadinha. Vou chamar de equação 1. Agora, pensa bem, galera. Delta V é velocidade final menos inicial.
E o que é que significa eu botar um menos no vetor? É eu fazer o meu vetor oposto. Então, observa. Isso aqui é fazer aqui igualzinho, ó, bem aqui do meio, pronto. Bem aqui assim, ó. Augusto, tenta fazer bem em cima. Pronto, acho que agora eu consegui, ó. Isso aqui, meninada linda, é o nosso V2. Tá? Eu vou tirar ele daqui para não ficar arriscado demais. Eu vou deixar ele aqui em cima. Tá aqui o V2. Tio Augusto, V1 tá para cima. Isso. Esse cara aqui é o nosso V1. Quem é o vetor menos V1? Vai ser alguém igual a ele, só que apontando para baixo. Então, isso aqui, meninada linda, vai ser o menos V1. Ah, tio Augusto, se esse é o menos V1, então a resultante disso aqui, eu vou botar bem aqui assim embaixo, ó, tentar fazer mais bonitinha, pronto, tá aqui. Vai ficar tão perfeito não, mas vamos deixar. Augusto, quando eu fizer essa resultante aqui, então essa resultante é o ΔV, né? É, galera. Mas saque aqui, ó. Se esse cara é alfa, esse também é alfa, porque isso aqui também é um raio, ó. Raio, raio. Então esse aqui também é alfa. Tá, então esse outro aqui também é alfa. Então eu posso falar para você que o seno de alfa nesse segundo triângulo vai ser o cateto oposto. É o cateto oposto, tio Augusto. É o V2 pela hipotenusa, que é o ΔV. Tá. O que é que a gente vai fazer aqui? V2 sobre ΔV. Nós vamos supor que a gente não tenha aceleração tangencial. Tá? Eu vou supor que eu tenho um movimento circular e uniforme. Se eu tiver isso aqui, gente, o módulo de V1 é igual ao módulo de V2, que eu posso chamar de V. Augusto. Então quer dizer que o seno de alfa também poderá ser igual a quem, tio Augusto? O seno de alfa também pode ser Bzão. V2, aí eu vou chamar V2 só de V, tá? Então eu vou ter V sobre ΔV e a gente vai chamar isso aqui de equação 2. Só que observa que as equações 1 e 2 ambas estão me dando seno de alfa. Então eu posso te dizer que a equação 1, cara, vai ser igual a 2. É, Augusto? É, porque elas são iguais, ó, ambas me dão seno de alfa. Então eu vou falar para você que R sobre V vezes ΔT vai ser igualzinho a quem, tio Augusto? A V sobre ΔV. Vamos fazer o seguinte, eu vou trocar ΔV, tá? Deixa eu ver aqui. R sobre V ΔT vai ser V sobre ΔV. Aí eu vou trocar o R de lugar com o ΔV. R vem para baixo, ΔV vem aqui para cima, ΔT vai ficar aqui, aqui já tinha um V, agora eu vou pegar esse V que está aqui e vou trazer aqui para cima. Olha só que legal, galerinha. Quem é ΔV sobre ΔT? É a aceleração. Augusto. Quem é V vezes V? É V ao quadrado. E essa aceleração é que provocou a curva, né? Isso. Por isso que ela é centrípeta. Então, acabei de deduzir para você que a aceleração centrípeta é V2 sobre R.
Mas você sabe o que é que acontece, Bezão? V é ômega R lá do movimento circular. Então, eu vou ter que o ômega 2 R2 sobre R, aceleração centrípeta também pode ser ômega 2 vezes R. As duas equações podem ser usadas para eu calcular o valor da aceleração centrípeta. Lembrando, essa aceleração centrípeta ela vai ser provocada por uma força centrípeta que ela não é mais uma força que eu boto no sistema. A força centrípeta é a resultante de alguém que já estava lá. Na hora que eu tenho a ideia de movimentos, eu vou pensar na ideia de composição de movimentos. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Imagina que eu tenha duas boias livres, B1 e B2 sejam boias livres, e uma nadadora queira alcançar a boia. Ela pode nadar a favor da correnteza para pegar B2 ou contra a correnteza para pegar o B1. Minha pergunta para você é: qual das boias a nadadora alcançaria primeiro? Pensa aí. Se você respondeu B2, você errou. Se você respondeu B1, você também errou. E Augusto, como assim? Tanto faz. Ó, vem cá. Eu vou chamar aqui essa primeira nadadora, eu vou chamar de situação A, e eu vou chamar essa de situação B. Pessoal, vamos lá para a situação A. Quem é que vai ser a velocidade resultante? A nadadora, ela está nadando, indo de encontro à boia 2. E a correnteza está ajudando a nadadora. Augusto, mas acontece que como as boias são livres, a correnteza também está fazendo a boia 1 se deslocar. Então a boia 1 está tendo a correnteza atrapalhando o movimento. Se está atrapalhando o movimento, a única velocidade que sobrou, tio Augusto, foi a velocidade da nadadora. Isso. Agora, gente, vamos pensar na situação B. Velocidade resultante vai ser velocidade nadadora. A correnteza está atrapalhando a nadadora. Tá, mas acontece que a correnteza está trazendo a boia 1 para perto da nadadora. Então a correnteza ajuda a nadadora a encontrar a boia. Mas menos VC com mais VC dá zero. O que é que sobrou para mim aqui na segunda situação? A velocidade resultante é a própria velocidade da pessoa que está nadando. Então, nas duas situações, a composição de movimentos faz com que a gente tenha o mesmo intervalo de tempo para alcançar as duas boias. Augusto, mas se as boias estivessem fixas? Se a boia estivesse fixa, ela ia para a boia 2, que era mais fácil de encontrar, né? Porque a correnteza ajudava. Situação típica dessa, então, galera, vai ser a ideia de situação de travessias de barco navegando. Augusto, numa situação em que o barco esteja a favor da correnteza. Se o barco está a favor da correnteza, Bezão, eu vou falar para você que o barco ele desce o rio. Se esse cara desce o rio, eu vou falar para você que a velocidade resultante vai ser a velocidade do barco mais a velocidade das águas. Agora, olha só um detalhe. A velocidade da água, ela é diretamente proporcional à profundidade. Velocidade da água vai ser raiz de GH. Então, no meio do rio, a correnteza é mais forte. Logo, ela ajuda o barco a descer mais rápido. Então, nessa situação aqui, descendo o rio, você vai dizer para mim que o barco ele deve navegar no meio do rio. Quanto mais próximo do meio do rio, maior a velocidade, mais rápido ele completa o movimento dele. Augusto, agora se ele estiver indo contra a correnteza, você vai dizer para a gente que o barco ele sobe o rio.
Se o barco sobre o rio, apesar de eu escrever que velocidade resultante é VB menos VA vetorialmente, na verdade eu vou falar que matematicamente a minha velocidade resultante vai ser o barco menos a água que atrapalha. Bom, agora olha só, na margem a profundidade é menor, logo a velocidade é menor. Então, nesse caso, para ele subir o rio, ele deve ter a menor velocidade da correnteza possível. Então, o barco navega próximo às margens. Augusto, caso eu tenha aqui o barco inclinado, tá? Aí eu vou dizer que a velocidade resultante, vetorialmente, é a velocidade do barco mais velocidade da água. Sempre vai ser isso aqui vetorialmente, tá, galera? Tá, tio Augusto, vetorialmente você me diz que é isso aqui, mas como é que fica a fórmula matemática? Aí você vai ter que ter um ângulo aqui e você vai dizer que a velocidade resultante ao quadrado vai ser VA ao quadrado mais VB ao quadrado mais 2 vezes VA vezes VB vezes o cosseno desse ângulo. Você vai aplicar a regra do paralelogramo. Tio Augusto, e se o barco for perpendicular à correnteza? Tá, se o barco for perpendicular à correnteza, aí matematicamente eu vou usar Pitágoras. Vetorialmente eu vou te dizer que a velocidade resultante vai ser a velocidade do barco mais a velocidade das águas. Matematicamente, Pitágoras, velocidade resultante ao quadrado é a velocidade do barco ao quadrado mais velocidade da água ao quadrado. Agora, olha só um detalhe. Se o barco vier em linha reta, eu vou dizer para você que eu vou ter o tempo 1. Se ele vier aqui pela correnteza, eu vou te falar que ele tem um tempo 2 para ser arrastado. E a resultante eu vou chamar que é o tempo 3. Os três movimentos, eles são independentes, podem ser tratados como movimentos separados, porém eles ocorrem simultaneamente. Então, o intervalo, se ele fosse reto, o intervalo de tempo, é o mesmo tempo que ele é arrastado pela correnteza, porque enquanto ele atravessa, a correnteza o arrasta, me dando o movimento 3. Então, obrigatoriamente, esses movimentos ocorrem simultaneamente. E, pessoal, pode acontecer numa questão que ele peça para mim qual seria a mínima velocidade que um barco poderia aplicar para conseguir completar uma travessia. Nesse caso aqui, para que a velocidade seja mínima, a água tem que arrastá-lo para poder atravessar. Quando a velocidade é mínima, entre o vetor resultante e o vetor velocidade do barco, eu devo ter 90 graus. Então, o que é que vai acontecer na situação aqui que ele me pede velocidade mínima, tio Augusto? Tá, Bezão? Se ele pede para você velocidade mínima, tio Augusto, eu quero velocidade mínima. Como é que vai acontecer, Bezão? Velocidade mínima, Bezão. Eu vou ter a velocidade das águas, eu vou ter a velocidade do barco, formando 90 graus com a velocidade resultante. Então, quando é que eu vou ter isso aqui? É a situação em que a velocidade do barco será mínima. E eu vou começar a te pedir aqui para a gente pensar em umas questões, beleza? Eu vou dar uma pausazinha aqui para a gente separar teoria de exercício. Você vai começar a fazer exercício
e já já a gente começa. Foi bola? Muito bem, bebezão, voltando aqui, primeiro exercício da aula 7. Um homem parado numa escada rolante leva 10 segundos para descê-lo na sua totalidade. Pô, se o cara está parado, gente, a única coisa que está se movendo aqui é a escada. Então eu tenho a velocidade da escada e ele fala que quando acontece isso aqui eu tenho 10 segundos. Depois disso, se o homem andar contra a escada, velocidade do homem está para cá. Velocidade da escada está para baixo. Se o cara navegar contra a escada, ele vai fazer esse movimento em 15 segundos. Quanto tempo o homem levará para descer a mesma escada, caminhando com a mesma velocidade com que subiu? Augusto, como é que rola aqui agora? Eu vou ter a velocidade do homem agora, eu vou ter a velocidade da escada e eu quero saber de você quanto tempo isso aqui acontece. Primeira coisa que eu vou pedir para te lembrar, a gente está tendo aqui uma simultaneidade, né, da ideia de movimentos. Então eu vou começar falando para você o seguinte: a velocidade relativa é ΔS sobre ΔT. Acontece, gente, que o ΔS aí é o mesmo em todas as situações. Eu vou chamar esse ΔS de H, tá bom? Então vamos lá, na primeira situação, qual é a única velocidade que eu tenho? É a velocidade da escada. Qual é a distância que o cara vai percorrer? O tamanho da escada, eu vou chamar aqui de D ou H, vamos chamar de H. Tamanho da escada, H. HL, enfim, que você queira chamar. Isso em 10 segundos. Então aqui eu vou escrever que o tamanho da escada eu vou chamar de H, pode chamar HL, o que você quiser, vai ser 10 vezes a velocidade da escada e eu vou deixar isso aqui guardadinho, tá? Vamos para a situação 2. O cara sobe. Então tem que ser a velocidade maior menos a velocidade menor. Isso, Bezão, vai ser a mesma altura, só que agora essa galera vai fazer isso em 15 segundos. Aí eu vou te falar que essa altura da escada, ela vai ser dada por 15 vezes a velocidade do homem, menos 15 vezes a velocidade da escada. E finalmente, na última situação, velocidade do homem mais velocidade da escada vai ser a altura sobre o tempo que eu estou querendo achar. Mas se você observar aqui para mim, Bezão lindo, você vai sacar que isso me dá o tamanho da escada, isso também me dá o tamanho da escada. Então essas duas equações aqui, elas vão ser iguaizinhas. Ah, então eu vou falar para você que 10 vezes a velocidade da escada vai ser 15 vezes a velocidade do homem, menos 15 vezes a velocidade da escada. Vamos dar uma arrumada. 10 vezes a velocidade da escada, mais 15 vezes a velocidade da escada, é 15 vezes a velocidade do homem. 25 vezes a velocidade da escada vai ser 15 vezes a velocidade do homem. Bezão, vamos simplificar esse negócio aqui por 5. 5 vezes a velocidade da escada vai ser 3 vezes a velocidade do homem.
Hum. Então eu vou falar para você que a velocidade da escada ela vai ser dada por quem? 3/5 da velocidade do homem. Até aí, tá de boa, né? Então, Augusto, o que é que a gente vai fazer agora? Bezão, a gente vai substituir isso na nossa última equação, ó. Velocidade do homem. Aliás, vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui em função da velocidade da escada, certo? Então, você sabe o que é que eu vou fazer aqui, Bezão lindo? Eu vou mexer mais uma linha e agora eu enxerguei que eu estou tendo o tamanho em função da escada. Então, vamos separar aqui o valor da velocidade do homem. Eu vou falar que a velocidade do homem, nesse caso aqui, ó, velocidade do homem vai ser 5/3 da velocidade da escada. Agora eu deixo todo mundo em função da velocidade da escada. Agora ficou top. Vamos lá. Velocidade do homem, 5/3 da velocidade da escada. Mais a velocidade da escada vai ser, Bezão, a altura, 10 vezes velocidade da escada, sobre o tempo que a gente está querendo. Aí, ó, velocidade da escada, a gente pode simplificar, Bezão. E aí, você sabe o que a gente vai fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum, ó. Eu vou ter que 5, né, mais 3, 8. 8/3 vai ser igual a 10 sobre o tempo. Tá, 30 dividido por 8. 30 por 8, 15 por 4, é isso? Vai ficar 7 por 2, 3,75 segundos. Você vai marcar para a gente, meninada, item B. Segunda questão, Bezão. O menino flutua em uma boia que está se movimentando, levada pela correnteza. Beleza? O menino está se movimentando numa boia. Quem faz o menino andar vai ser a correnteza. Uma outra boia que flutua no mesmo rio a uma certa distância. Bom, se ela está no mesmo rio, gente, essa outra boia também está sendo levada pela correnteza. Ela também está descendo com a correnteza. A posição das duas boias e o sentido da correnteza são indicados. Considerando que a velocidade da correnteza é a mesma em todos os pontos do rio, nesse caso, para alcançar a boia, o menino deve nadar em que direção? Se as duas boias estão com a mesma velocidade da correnteza, elas estão com repouso relativo entre si. Então, se o menino quiser alcançar a boia, ele deve nadar diretamente para onde está a boia. Então, a nossa resposta aqui é o item A. Como eu tenho repouso relativo, é como se todo mundo tivesse parado. Então, o menino tem que nadar em direção à boia para chegar lá. Nossa terceira questão aqui. Um barco, ele percorre a largura de um rio AB de 2 quilômetros em meia hora. Que nada linda.
Vamos lá. Vou fazer de conta que isso aqui é o nosso barco, nosso rio, perdão, nosso rio AB. Nosso rio AB, ele vai ter 2 quilômetros de largura e essa travessia vai ser feita em meia hora. Aí a velocidade da correnteza é 3 quilômetros por hora. Qual vai ser a velocidade do barco em relação à correnteza? Vou fazer o seguinte: primeira coisa que a gente vai fazer aí vai ser achar a velocidade do barco. Lembra que o tempo é simultâneo. Então eu vou dizer que velocidade ele vai ser dado pela distância dividido pelo tempo. Ora B. Se sair retinho, quem vai andar nessa direção perpendicular aqui vai ser o barco. Aí ele vai percorrer 2 quilômetros em meia hora. O nosso barco vai ter velocidade de 4 quilômetros por hora. Agora observa. Eu botei a velocidade do barco em 4 perpendicular. O rio está aqui na horizontal. 4. Enquanto o barco atravessa, a correnteza o puxa. Quem é que vai ser a velocidade resultante disso aqui? Pessoal, velocidade resultante ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Quem é que vai ser essa velocidade resultante? 5 quilômetros horários. A gente vai estar marcando o item A. Nossa quarta questão. Quarta questão, bem interessante aqui para a gente. Ele fala a respeito da Amazônia, tal, bonitinho aqui, e eu vou agora para a segunda parte, para a gente agilizar aqui a leitura, tá? Você vai ler a questão toda, ele diz o seguinte: em um desses passeios, uma lancha, ela leva 10 horas para subir um rio, e essa lancha leva 4 horas para descer o mesmo trecho do rio. Aí eu quero saber de você o seguinte: se a gente desligar o motor, né? Eu desligar só a correnteza, eu passaria quanto tempo para a correnteza fazer com que esse barco descesse o rio? Meninos, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou separar isso aqui para eu ter um pouquinho de organização. Eu vou começar lembrando que velocidade é espaço dividido pelo tempo. Para descer o rio ou subir o rio, o espaço vai ser o mesmo. Mas quando eu estou descendo o rio, eu vou estar a favor da correnteza. Então, descendo o rio, eu vou te falar que eu vou ter velocidade do barco mais velocidade da água, um ajuda o outro, vai ser o delta S, e esse barco desce o rio em 4 horas. Subindo, eu vou ter VB menos VA. O delta S é o mesmo, só que agora ele sobe em 10 horas. Gente, eu pensei em fazer um sistema aí, mas quando eu desligar o motor do barco, ele vai descer só com a correnteza. Então eu quero achar a velocidade das águas. Como eu quero achar a velocidade da água, eu vou multiplicar uma das duas equações aí por -1, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. VB mais VA delta S sobre 4 menos VB mais VA, eu vou multiplicar por -1, porque é que eu quero isso? Porque menos VB com mais VB vai embora. Isso aqui vai ficar menos delta S sobre 10.
Aí eu vou falar para você que 2VA vai ficar igual a quanto? A 3 delta S, 3 não, 6. Confere que o mínimo aqui vai ser 40, né? Aí eu vou ter 6 delta S sobre 40. 10 menos 4, 6. Augusto. Então significa dizer que a velocidade das águas, vamos simplificar por 2, vai ficar 3/40 vezes o ΔS. Bom, mas quando eu desligar o motor, o barco vai descer só pela água. Então eu vou dizer para você que com o motor desligado, o ΔS vai ser a velocidade da água, não tem mais velocidade, vezes o tempo. ΔS vai ser, cadê a velocidade da água? 3 sobre 40 vezes ΔS. Isso aqui vezes o tempo. ΔS com ΔS, meninada, eu vou simplificar. Então, eu vou falar para você o nosso intervalo de tempo 40 dividido por 3 horas. 13,3 horas. Ou seja, 13 horas e 20 minutos. Letra B. Mais uma, Bezão. Dois automóveis MN, eles estão inicialmente a 50 quilômetros de distância. Tá, eu vou fazer um esqueminha desse aqui. Aí eu vou ter um M e um N. (50 km). Eles deslocam-se com velocidades constantes na mesma direção e em sentidos opostos. Beleza. Um ajuda o outro a encontrar, Bezão. Então eu vou ter minha velocidade de M, minha velocidade de N, eu vou botar aqui um menos, só para te falar que ela está em sentido oposto, tá? Na hora de fazer a conta aqui, eu vou pensar em termos de módulo, mas eu vou deixar aqui com o sinal. Aí vamos lá. Ele fala para mim que o nosso M, ele está conseguindo andar a 60 quilômetros por hora. Eu quero saber quem é a velocidade de N se o tempo de encontro foi de 30 minutos. Pessoal, equação horária, o que você quiser. Eu vou preferir trabalhar com velocidade relativa, tá? Então, eu vou falar que a velocidade relativa vai ser ΔS sobre ΔT. Mas como esses veículos estão em sentidos opostos, um ajuda o outro a se encontrar. Então, velocidades em módulo, Vm, mais um módulo de Vn, porque eles se ajudam, vai ser o ΔS que os separa 50 pelo tempo que é de meia hora, que é o tempo de encontro. Augusto, mas eu já sei que Vm é 60, tá? Então 60 mais Vn vai ser igual a 100. Tio Augusto, 100 menos 60, a velocidade de N, 40 quilômetros horários, você marca para a gente, Bezão lindo, o item A. Vamos lá, mais uma, questão 6.
Entre as cidades A e B existem sempre correntes de ar que vão de A para B com velocidade de 50 km por hora. Um avião voa em linha reta com velocidade de 150 km por hora em relação a A, demora 4 horas para ir de B para A. Opa! Velocidade do vento, meninada, 50 km por hora. Mas o avião está a 150 quilômetros por hora. Como eles estão em sentidos opostos aí, nesse caso, um atrapalha a completar o movimento, então eu vou subtrair. E aí eles fazem isso em 4 horas. Eu quero saber qual é a distância entre as cidades. Bom, eu vou te falar aqui, velocidade, ele vai ser dado por ΔS sobre ΔT, só que eu vou resolver, Bezão lindo, usando o conceito de velocidade relativa, tá? Então, se eles estão em sentidos contrários, é a velocidade do avião menos a velocidade do vento. Isso vai ser a distância entre as duas cidades pelo intervalo de tempo. 150 menos 50 é a distância entre as duas cidades sobre 4. Tio Augusto. Então, a distância entre as duas cidades é 400 quilômetros. Bezãozão, nós vamos marcar a letra B. Sexta questão. Sexta questão. Do Enem, você vai ler essa questão com calma, eu vou agilizar pelo nosso tempo. Ele fala que barcos que descem o rio devem se movimentar sempre no meio do rio, enquanto os barcos que sobem o rio fazem navegando próximo à margem. Qual a explicação para isso? A velocidade é proporcional à profundidade. Velocidade é dada pela gravidade vezes a profundidade. No meio do rio é mais fundo, a correnteza é maior. Navegar contra uma correnteza mais forte não seria interessante. Nas margens, a correnteza é mais fraca. Navegar a favor da correnteza é mais prático na descida, mas na subida é melhor eu navegar com a correnteza mais fraca. Então, resposta corretinha, letra B. Questão 8. Sobre a ação do vento horizontal, com velocidade e intensidade 15, gotas de chuva caem formando um ângulo de 30 graus em relação à vertical. A velocidade do vento horizontal é capaz de fazer com que essas mesmas gotas caiam agora com um ângulo de 60 graus. Muito bem, meninada, vamos lá. Vou dar uma separadazinha aqui. E olha só. Qual é a ideia, Augusto? Eu vou estar com uma nuvem e essas gotas começam a cair da nuvem. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou dizer para você que aqui eu vou ter a velocidade da gota de chuva. Porém, o vento arrasta essa nuvem aqui para frente. Aí eu vou ter a velocidade do vento. A resultante disso aqui me dá a velocidade de queda da chuva. Vou fazer aqui um pontilhadozinho, né? Aí, Augusto, a resultante disso aqui me dá a velocidade da chuva, né? Isso, galera. Essa aqui, ó, é que vai ser a velocidade resultante ou velocidade da chuva, como você queira chamar. E ele fala que isso aqui está formando um ângulo de 30 graus inicialmente. Eu vou chamar aqui de ângulo alfa de uma maneira geral. Eu vou trabalhar aí com decomposição, Bezão. Eu vou te dizer que a velocidade do vento vai ser a velocidade resultante, a do vento ficou separado do ângulo, ó, sendo alfa. E vou te falar que a velocidade da gota vai ser a velocidade da chuva colado no alfa, ou sendo alfa. Mas eu já tenho a do vento
e tem o primeiro ângulo que é 30. Vamos achar do vento então, meninada? Velocidade do vento vai ser a velocidade da chuva. Inicialmente eu tenho 30 graus. A velocidade do vento é 15. A velocidade da chuva eu vou achar. E seno de 30 corresponde ao meio. Então, eu acabei de descobrir aqui que a velocidade da chuva vai ser 30 metros por segundo. Só que essa chuva aqui, ela vai estar com a velocidade dependendo só da altura, que é constante. Então, o que vai mudar na situação vai ser a ideia do vento, né? A velocidade da chuva ela vai ser constante, bonitinha aí. Tá. Aí agora eu já tenho a ideia da minha velocidade resultante da chuva, mas eu quero achar a velocidade da gota, tá? É da gota que vai ser constante, não a velocidade resultante da chuva, da gota que vai depender só da altura. Então a velocidade da gota vai ser a velocidade da chuva, que é 30, vezes o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Quando eu faço isso, eu estou achando a velocidade da gota de chuva, que vai ser constante, depende só da altura da nuvem, e ela vai ser 15 raiz de 3 metros por segundo. Agora, galera, eu vou estar mudando o vento, a intensidade do vento. E eu quero saber qual é a nova velocidade do vento que eu vou ter agora, tá? Foi que houve. Eu acabei de achar para você a ideia da velocidade da gota e eu quero agora achar a velocidade do vento. Só que agora eu não quero mais com 30, eu quero com 60. Então, a nova velocidade da gota, aspas, nova que é a mesma, vai ser a nova velocidade da chuva vezes o cosseno, agora eu quero 60 graus. A velocidade da gota, que é vertical, só vai depender da altura da nuvem, então ela vai ficar constante. Ela vai ser 15 raiz de 3. Isso vai ser a nova velocidade da chuva vezes o meio, que é 60. Quando eu fiz isso, eu vou falar para você que a velocidade da chuva vai ser quem? 30 raiz de 3 metros por segundo. Top, tranquilo até aí? Muito bem, Augusto. Mas eu quero agora é a do vento. Ah, não tem problema. A velocidade do vento é a velocidade da chuva, mas agora eu quero com 60 graus. A nova velocidade do vento vai ser 30 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 vezes 30, 90, dividido por 2. Para que a gota de chuva caia com 60 graus, eu devo ter o vento com velocidade de 45 metros por segundo. Mais uma, Bezão. Um carrinho de brinquedo descreve um círculo no sentido anti-horário, movimento circular, velocidade de módulo constante. Qual é a figura que representa velocidade e aceleração? Se ele está com trajetória circular, ele tem que ter centrípeta, galera. Não serve esse, centrípeta tem que ser para dentro da curva. Quem tem que estar para dentro da curva é a aceleração. Então, a única possibilidade de um movimento circular é a figura C, resposta item A. Questão de número 10. Você sabe física, só não sabe que sabe. Na imagem em que podemos observar 3 crianças que improvisaram um rotor, ela é uma representação exata dessa frase do professor Idelfrânio Moreira, do Física Marginal. As crianças brincam no rotor conforme a figura abaixo, realizando um movimento circular uniforme, isso com velocidade de módulo constante de raiz de 2 metros por segundo. Eu quero saber qual é a aceleração entre os instantes 2 e 4 segundos. Gente, vem cá.
Ah, eu estou te pedindo aqui para você achar a nossa aceleração vetorial média, né? O que é que vai rolar aqui, ó? Na hora que eu tiver aqui, eu vou estar com a minha velocidade 1. Na hora que ele passar nesse trechinho aqui, eu vou falar para você que eu estou com a nossa velocidade 2. Tio Augusto, mas quem é ΔV? É V2 menos V1, gente. Então, saca, eu vou botar aqui o V2 e aqui eu vou botar o menos V1, ó. V2, mantenho como estava, menos V1, vetor oposto. Isso aqui vai estar me dando meu ΔV. Saca? Eu estou tendo esse ΔV aí como hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, Bezão, ΔV ao quadrado vai ser V1 ao quadrado, ou menos V1 ao quadrado, se você preferir, menos V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado. ΔV ao quadrado vai ser raiz de 2 ao quadrado, que eu trabalho com módulo, mais raiz de 2 ao quadrado. Ou seja, vai ser raiz de 4, que é 2 metros por segundo. Mas quem é que vai ser minha aceleração aqui, meu oráculo? Vai ser o ΔV sobre o ΔT. Aí, Augusto, eu vou ficar 2 dividido por 2. É, Bezão. Então, você vai achar que essa aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Tá, Augusto? Mas e a aceleração centrípeta? É essa que eu achei. E a tangencial? Não, não tem tangencial não, sabe por quê? Vem cá, ó. O movimento ele é circular e uniforme. A única aceleração que existe é a própria centrípeta. Então a gente teria aí, meninada, 1 metro por segundo ao quadrado. Nossa, questão 11, ele está pedindo se um veículo for fazer uma curva de um S, né? O S do Senna. Aí o que é que eu vou ter aqui? Gente, digamos que esse veículo esteja vindo para cá. Essa é a velocidade. Ele só consegue fazer a curva se ele tiver uma componente apontando para o centro, que é a centrípeta. Acontece que se esse veículo ficasse no movimento circular, a aceleração ia estar o tempo inteiro apontando para o centro. Quando ela aponta o tempo inteiro para o centro, ela se comporta como se fosse um raio. Então a gente fala que ela é uma aceleração radial e aponta para dentro da curva, para o centro da minha circunferência. Questão 12, eu vou estar com um vagão e uma meninazinha joga, um garoto, uma garotinha joga dentro desse vagão, essa pessoa joga uma bolinha para cima, tá, Augusto? Essa bolinha vai descrever um movimento oblíquo, gente. Na hora que a minha bolinha estiver no ponto de altura máxima, ela para de subir para começar a descer, mas ela não para de ir para frente. Então, ela continua o tempo inteiro com a velocidade horizontal no ponto de altura máxima, que é a própria velocidade do vagão. Tá, mas quando a bolinha agora estiver descendo, na composição de movimentos, no movimento oblíquo, no eixo horizontal eu não tenho aceleração, porque a gravidade atua para baixo. Então, o que é que acontece aqui, Bezão? Eu vou ter a minha velocidade x constante. Mas quando ela está voltando, ela volta a ganhar VY.
Como eu estou colocando ela aqui para baixo, vai ser menos a velocidade inicial. Quanto é que ele fala que é VY? Ele fala para a gente nessa questão que esse objeto foi lançado a 3 metros por segundo. E aí, pesão lindo, entre o meu Vx e o meu Vy, é que a gente vai ter a velocidade resultante, a velocidade da volta. Então, eu vou te dizer que velocidade resultante ao quadrado vai ser o Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Velocidade resultante ao quadrado vai ser 16 mais 9. Velocidade vai ser 5 metros por segundo. Então, vamos lá. No ponto de altura máxima eu tenho 4, na queda eu tenho 5. Então, 4 e 5, letra C. Questão 12. Sabes que a distância entre as margens paralelas de um rio é 100 metros e que a velocidade da correnteza é de 6 metros por segundo ao quadrado. Um barco ele parte de um ponto X com uma velocidade de 8 metros por segundo. E aí eu quero saber qual é a distância que esse barco vai alcançar. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou falar que isso aqui é o rio, margem A, margem B. Esse rio, ele tem 100 metros. Um barco vai sair com velocidade de 8 metros por segundo no local onde a correnteza é 6. Aí esse barco, ele vai estar saindo de um ponto X. Quando a gente achar aqui a resultante, esse barco ele vai parar lá no rio no lado Y. Isso aqui seria a nossa velocidade resultante. Aí, pessoal, eu quero saber de você, qual foi a distância que esse barco andou? Primeira coisa, vamos achar o tempo para a travessia. O intervalo de tempo, ele pode ser dado pela distância dividido pela velocidade, ΔS sobre ΔT. E você vai lembrar, tio Augusto, que o tempo é o mesmo para todas as direções do movimento, tá? Bom, se eu já tenho a distância e já tenho a velocidade do barco, eu posso achar esse tempo aqui de travessia, ó. Eu vou atravessar 100 metros. Se o meu barco fosse bem retinho, ele ia com velocidade de 8 metros por segundo. Essa travessia dura 12 segundos e meio. Mas esse 12 segundos e meio vale para qualquer parte do meu movimento. Agora eu vou achar a velocidade resultante, ó. Velocidade resultante vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Essa velocidade resultante vai ser 36 mais 64. Essa velocidade resultante vai ser raiz de 100. Logo, essa velocidade resultante vai ser 10 metros por segundo. Augusto, mas eu estou querendo saber qual é a distância que eu vou andar de x a y. Quem é o meu ΔS de xy? Gente, é a velocidade resultante vezes o tempo. A velocidade resultante deu 10 e o tempo deu 12,5. Esse ΔS é de 125 metros. A gente está marcando letra B. Questão de número 14 da UPE. Eu tenho duas grandezas A e B que são perpendiculares entre si. Meninada linda, se essa galera é perpendicular, Pitágoras. Eu vou te dizer que o vetor soma ao quadrado vai ser o vetor A ao quadrado mais B ao quadrado. Tio, quem é o A? É o AV. Quem é o B? É o BV. Ou seja, soma ao quadrado vai ser A ao quadrado vezes B ao quadrado, mais B ao quadrado vezes V ao quadrado. Quem é que vai ser o meu soma? Vai ser AV
mais bv ao quadrado, isso elevado ao meio. No sistema internacional, essa grandeza no sistema internacional pode ser Newton, pode ser segundo, mas a única que eu tenho aqui com 90 graus e a soma, gente, é o item C. Aqui é dado em Newton por segundo, é o nosso impulso. E por último, nossa questão 15. Um rio de largura L é atravessado por um barco de maneira perpendicular à margem com velocidade VB, velocidade do barco. O tempo do barco leva para atravessar o rio eu quero em relação à velocidade aqui da correnteza que ele está chamando de velocidade transversal, velocidade VT. Pessoal, os movimentos são independentes. Eles ocorrem um independente do outro. Então, o que é que acontece? Qualquer que seja a velocidade da correnteza, o tempo de travessia só vai depender da velocidade do barco e da largura do rio. Então, letra C. Um abraço, bons estudos, até um próximo encontro.